Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Áries. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Áries, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, olha que lindo, para os queridos regidos sob o signo de Áries. Aqui tem uma sequência para vocês, muito bonito. Aqui essa carta fala sobre as sementes e essa carta já fala sobre então a abundância, uma energia aqui de fartura, ou seja, me mostrando que sim, essas sementes foram plantadas e agora te traz resultados muito positivos. Aqui, na verdade, não é nem só sobre a colheita, mas é sobre a fartura, sobre a abundância. Então aqui estamos falando, Áries, de um momento de você estar colhendo resultados positivos, frutos aí de coisas que você veio se dedicando, que você veio, semeando na sua vida, e hoje isso te traz, não só o fator de você ter os resultados, mas isso é prosperidade para você nesse momento. É claro que para cada um de vocês isso pode ressoar de uma forma diferente. Então, às vezes a gente pode estar falando lá da nossa empresa, do nosso trabalho, então resultados positivos ali, e principalmente porque aquilo nos traz essa ideia de fartura, então são resultados que nos trazem esse aspecto de coisas positivas que rendem, que prosperam nas nossas vidas, tanto financeiramente falando, quanto no sentido de satisfação interior, tá? Ou às vezes questões que às vezes a gente vai fazer aí na nossa vida, e isso vai ter um resultado muito positivo, vai impactar de modo muito positivo. Então, gostei bastante aqui. Essa carta também das sementes fala sobre novas ideias, fala sobre uma mente aberta, então aqui também com essa conexão com os pássaros me dá essa amplitude aqui no que tange a novos pensamentos, novas ideias e de repente até novos projetos que podem estar aí aflorando, muito por conta dessa questão que vai aí, prosperando para vocês. A energia dos pássaros, vocês sabem que sempre quando vem na minha mesa a frequência dos pássaros é sempre sobre uma mensagem muito positiva, uma energia de boas novas, coisas boas aí chegando para vocês, tá? Então aqui liberdade e oportunidades. Então eu sei que esse momento representa, não só uma questão de prosperidade, mas também uma questão de liberdade. Então esses resultados, eles te dão, uma mobilidade para que você possa de repente investir em coisas que você gostaria. Então às vezes aqui falando sobre uma liberdade econômico-financeira, uma liberdade num sentido também de satisfação interior, poxa, que legal, eu alarguei meus horizontes, eu comecei de uma semente e hoje eu vejo, o quão longe eu pude ir, quão longe eu pude, alçar voos aqui, entende? Então estamos falando dessa amplitude na vida como um todo, e a energia dos pássaros que também nos traz, essa conexão com novas ideias, por conta dessa perspectiva que os pássaros fazem, assim como nós temos as cartas na mesa, os pássaros também nos permitem ter esse olhar que nós temos uma perspectiva muito ampla sobre os cenários. E aqui a energia da sálvia, depois mais para frente eu posso falar sobre a sálvia para vocês, práticas que vocês podem fazer, Essa carta fala sobre sabedoria e sobre purificação. Então toda uma sabedoria adquirida diante, todo esse processo e independentemente da área em questão, da situação em questão que está te trazendo aqui abundância, fartura, nesse momento das vossas vidas, toda uma sabedoria. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo, nós pensarmos de uma forma bem prática, então ao fazer uma semeadura de uma árvore, de uma plantação, qualquer que a gente venha realizar nas nossas vidas, então isso requer o quê? Isso requer uma sabedoria, porque não é toda semente que vai florescer dependendo do solo que se coloca ou da quantidade de luz, então assim, existe todo um aprendizado aqui, entende? E essa expertise é algo que você leva para sua vida, é um aprendizado seu adquirido, toda uma dedicação feita aqui
não é, meus queridos? Justamente para que você possa, né, ter esses resultados. Então tem toda uma questão aqui de trabalho, de determinação, o tempo também da espera, né, desde a semente até a colheita, né, até o momento da fartura. Então assim, tem todo um processo aqui, né, que essas duas cartas resumem, e que isso, toda essa sabedoria é sua e ninguém tira de você. E isso mostra para mim que na verdade são coisas que vocês podem estar levando adiante. E a energia da salve, ela também traz esse aspecto, né, da transmutação, ou seja, pode estar aqui também envolvendo, né, você proteger aquilo que você construiu, tá? Então, de repente, aí purificando, harmonizando a sua área de trabalho, as suas entradas, as suas receitas, ou às vezes falando sobre a sua própria casa, né, ou a si mesmo, através da purificação, através aqui também da defumação, pode ser, tá? Depois mais para frente eu falo para vocês. Uma energia linda aqui, também a conexão com o elemento ar, né, duas vezes para vocês, dos pássaros e a energia da sálvia aqui, tá? Então tem uma energia muito forte aqui de ventos, de coisas boas, né, passando, purificando e levando essas sementes ao longe, né, para que venham e seja duradoura, na verdade, né, que esses resultados continuem sendo, né, de uma forma perene nas vossas vidas. Linda mensagem, Áries. Vamos ver com o tarô que é mais vem para vocês? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Áries. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também a todos vocês, não é, meus queridos, por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês sempre emanam na minha direção. Sejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, nessa grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre juntinhos, e assim é. Signo de Áries, agora com o tarô. Que mais, os queridos e abençoados, agora com o tarô, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, confirmações, revelações. Para os queridos regidos sob o signo de Áries. E vamos lá. Signo de Áries, agora com o tarô. Momento aqui maravilhoso para vocês de ir ao longe, né? Aqui o que vem para mim é ir ao longe. Olha só, e realmente, tá? A energia do elemento ar vem forte aqui na vossa leitura, e eu gosto bastante porque eu acabei de falar, né, sobre ir ao longe, e aqui uma associação muito legal, muito interessante, porque nós temos a energia do 8 e também temos a energia do ar, naipe de espadas, né? Então aqui são os tipos de pensamentos que nós temos, que são prósperos, que podem sim nos levar adiante, né? Então, perfeito, porque aqui são vocês, olha, e aqui, cadê essa carta que fala aqui? Sobre novas ideias, né? Então, veja, que são ideias para cada um de vocês, às vezes pode ser que seja nesse início, né? Alguns de vocês pode ser que estejam nesse momento da semente. Então, a leitura vem para confirmar. Continue investindo nesses pensamentos que realmente são pensamentos hoje semente, mas que vão te levar ao longe. São pensamentos, são coisas, né, ideias novas que estão surgindo, mas que realmente podem levar você ao longe. E essa carta vem para confirmar. E olha que interessante, né? 8 e 8. Então existe um código de ativação aqui para vocês, né? Falando sobre o aspecto da energia do 8 e trazendo uma estrutura muito bem consolidada. Então fica a confirmação aqui para mim, a questão do elemento, do número 8, né? Ela fica confirmada aqui para mim sobre o seguinte aspecto. O 8, ele é o quê? Ele é o 4 em cima do 4, né? Como essa base aqui, né? Então assim, é 4 em cima de 4. E isso traz o quê? Isso traz uma estrutura muito forte.
Isso traz um alicerce muito grande. E aí, quando nós estamos falando de uma sementinha plantada no solo, veja que ela precisa de toda a estrutura das suas raízes para que possa trazer a colheita que a gente deseja e que isso possa ser farto. Por quê? Só vai render de modo muito positivo se essas raízes estiverem muito bem consolidadas. Por quê? Se essas raízes não forem muito fortes, elas não vão ter, não vão conseguir absorver nutrientes para te render, para fazer com que essa semeadura vire algo, né, muito contundente, algo bom, algo próspero e algo que mantenha, que perdure, que seja perene esse crescimento. Entende, meus queridos? Então essa questão do 8 aqui, ela vem para confirmar exatamente isso para mim. O tamanho da estrutura que vocês estão construindo ou já construíram, né? Ou ainda vão construir, para cada um de vocês é o momento, isso é fundamental, porque com certeza essa estrutura que aqui podemos até estar falando de um planejamento mental, tá? Então, organizando todos os pensamentos, isso vai te dar um plano de ação para que você possa acreditar e começar a trabalhar em cima disso, criando uma estrutura que é fundamental para te fazer ir ao longe lá na frente. Então, o planejamento aqui também vem como a alma do negócio para vocês, tá? Olha, e falando de estrutura, perfeito, né? Então, aqui fica um código para vocês de ativação 888, tá? Olha, e aqui no fundo do deck, um rei de pentáculos para vocês, junto com uma rainha de pentáculos. Tem uma energia aqui bonita, né? De uma parceria aqui muito bonita para vocês. E falando sobre questões associadas até à formação de família, tá? Tá muito favorável aqui para vocês. Para quem está buscando um relacionamento afetivo, amoroso, tá? Tá muito favorável. Aqui é uma dupla perfeita, tá? É um casamento perfeito. Yin e Yang aqui, tá? Perfeito para vocês. Então, falando sobre esse aspecto do relacionamento, já que veio aqui, né? Para aqueles que estão buscando realmente investir, então, de repente, é aquela pessoa que você conheceu e aí você está naquele processo de semente ali, ainda aquele relacionamento que está iniciando, né? Gente, é um relacionamento aqui extremamente duradouro, tá? É um relacionamento que realmente existe investimento num sentido de fazer planos, tá? Num sentido de querer estar junto, num sentido de querer, né, ter essa base da confiança, de fazer escolhas que promovam um crescimento, escolhas que são feitas a dois. Então não é só um opinando, não, os dois somam, os dois trocam e a vontade de realmente ter uma estrutura muito bem consolidada no nosso planeta, né? Que isso é fundamental para que tudo possa ser alicerçado, tanto uma casa quanto de repente uma empresa, tá? Então aqui super favorável para vocês que estão querendo formar aí, né, um início de um relacionamento, ou para você que de repente já está, né, dentro desse relacionamento, saibam que o que vocês estão fazendo em conjunto, isso realmente está sendo muito bom e vai levar vocês ao longe sim, porque aqui tem uma energia de oportunidades, tem uma energia de crescimento, tá? Tem uma energia, como essa carta fala, né? Não é só sobre o aspecto da colheita em si, mas é a colheita farta, né? É aquela colheita que rende. Então, tudo aquilo que vocês estão fazendo em conjunto, com toda certeza, vai permitir que vocês alcem voos grandiosos. É um tipo de relacionamento que tende a perdurar por muitos e muitos e muitos anos. Um relacionamento perene, assim como esta colheita. É um relacionamento longevo, um relacionamento que vai ao longe, tá? E aqui falando também sobre um crescimento que tende a vir com rapidez, tá? Justamente porque tem um planejamento prévio em cima, tem um plano de ação já estruturado, pensado, discernido. Isso é muito interessante quando nós estamos falando de vida material. E aí, se não for sobre relacionamento afetivo, podemos estar falando também sobre parcerias que podem estar acontecendo de repente dentro de uma empresa, ou de repente dentro de uma sociedade. Muito interessante porque são pessoas, como eu falei, né? Aqui uma energia de um casamento perfeito, mas existe uma frequência, né, que vai somar, que vai agregar. Então você tem o aspecto daquela pessoa que de repente vai cuidar da contratação de outras pessoas.
aquela que vai lidar, né, com a equipe, aquela outra pessoa que vai fazer a parte da matemática, que vai fazer a parte da documentação, que vai cuidar de toda a parte burocrática, entende? A parte do setor de compras, exemplo. Tá bom, meus queridos? Então, assim, sensacional para vocês que estão buscando parcerias, seja no aspecto de relacionamentos afetivos e amorosos, formação de família, ou seja para vocês que de repente estão buscando aí um sócio, uma sócia, uma parceria duradoura, tá? Bem legal essa energia para vocês e aqui como vem a leitura muito fértil, tá? Muito próspera mesmo. Tá bom, meus queridos? E falando então sobre essa questão aqui que veio para vocês, né? Que começa através dessa semente, né? Aqui nós estamos falando de projetos, ideias e coisas que às vezes a gente tem naquele início e que o quanto é importante aquele primeiro passo, num sentido da gente não duvidar da nossa capacidade, da gente não duvidar do nosso potencial. Às vezes são pensamentos que podem fazer tanta diferença nas nossas vidas. Às vezes são aquelas ideias que podem levar os nossos negócios ou de repente a sua empresa ou um projeto pode levar você, nossa, lá para frente, né? Aqui existe uma energia de muito movimento, lançando vocês para frente, né? Para o melhor, para resultados positivos. Então, se vocês estão ainda naquele momento da semente, o pensamento aqui, semente, essa semente vem para mim como isso, né? Aquele primeiro pensamento. Então, observe às vezes os mecanismos que a gente tem, que às vezes podem nos fazer sentir apequenados demais, né? Ou às vezes não acreditar na nossa capacidade, ou às vezes o medo de dar o passo, tá? Então, aqui é aquela questão assim, acredite, né? Não duvide do seu potencial, não se compare, né? Não fique se comparando, tá? São questões aqui que às vezes não é para todos, mas às vezes pode acontecer, tá? Então aqui se nutra, né? Olha essa energia de liberdade aqui. Então se nutra com pensamentos positivos, nós vamos estar fazendo aqui, por isso que vem essa energia da purificação aqui, tá? Então se nutra com pensamentos positivos e pensamentos que te projetem lá para frente, sempre na direção do melhor, sempre na direção de oportunidades, sempre na direção de aberturas, tá? Que podem estar surgindo para vocês. Como eu sempre falo, Deus age no superlativo e nunca no diminutivo. Então sempre está abrindo portais e nunca portinhas, né? Então a gente sempre tem que se colocar, e aqui a leitura traz realmente vocês para esse movimento. É a energia dos pássaros, né? Livre, leve, solto. Então o nosso pensamento também dentro dessa energia. E aqui me chama muito a atenção esse aspecto, né, do se sentir bem. Toda semente, quando ela está sendo colocada no solo, existe uma diferença muito grande da energia que nós estamos fazendo isso. E isso já foi confirmado e comprovado por diversas vezes, né? Até uma planta você pode testar isso na sua casa. Olha para ela e fala, planta, né? Sua planta, você não vai crescer, você não é legal, enfim, você fica lá mandando aquela energia negativa e para outra você fala, né? Ai, que planta maravilhosa, você é tudo para mim, você enche minha casa de alegria, não. Você vai ver que de repente você vai perceber que o resultado do crescimento de ambas as plantas são completamente diferentes. Uma cresce, prospera e a outra, vai para água abaixo, né? E isso já tem diversos estudos, né, em cima dessa questão da energia emanada não só pela intenção, mas também com o poder das palavras, né? E aí vem para mim é exatamente essa questão, né? A qualidade da semeadura que nós estamos fazendo e o quanto os nossos pensamentos positivos realmente interferem nos resultados. Porque aqui nós estamos falando, independentemente do momento da leitura, tanto daquele ponto inicial, quanto daquele ponto lá que, né, você já chegou, já passou a linha de chegada e já está, uau, né, super lá na frente. Ou seja, já estruturou a sua casa, já fez a sua festa de casamento. Para alguns de vocês tem compra de casa aqui, ou de repente já estruturou sua empresa, já está, né, vendo resultados positivos, a empresa já está acontecendo, né, já está acontecendo vendas, né, e você já está vendo aquilo que você investiu, você já está vendo, né, que você está dando conta, inclusive, de repor estoque, por exemplo. Então, aquele capital inicial, né, investido,
você já tem retorno disso, entende? Então, assim, tem um movimento muito positivo. E aí, quando nós estamos falando sobre essa energia, né, inicial dos nossos pensamentos, isso é muito importante, porque isso age como uma semente, como uma planta. E aí vem, né, exatamente esse aspecto desse rico manancial que essa carta traz para vocês, né, justamente sobre a liberdade de criar essas oportunidades. E aí esse aspecto, né, que eu falo para vocês que trabalha dentro de duas frequências muito positivas, a energia do elemento ar juntamente com a energia do elemento água. E aí você pode perguntar assim, Anne, mas nenhum dos dois tem a ver com o signo de Áries, nós somos elemento fogo, e o que tem a ver isso com a leitura? Né? Tem tudo a ver. Por quê? Porque aqui é a regência do arquétipo, né? É uma frequência que é muito importante, principalmente quando nós queremos alçar e ter essa liberdade, assim como os pássaros, seja o que for o projeto em andamento em questão. E aí a energia do elemento ar vai trabalhar o quê? Com a qualidade dos pensamentos. E aí, esses pensamentos positivos vão mudar a forma como nós estamos nos nutrindo. Por quê? Pensamentos positivos podem fazer a nossa planta fluir. Pensamentos negativos podem fazer a nossa planta ir para baixo. E é exatamente essa energia. Pensamentos positivos aqui para vocês, energia do elemento ar, pode fazer com que você, né, irrigue a sua planta, a energia da água, de uma forma maravilhosa. E o contrário pode fazer com que pensamentos negativos drenem toda essa água. E aí, realmente, a planta não tem como crescer, ok? Então, aqui, essas duas energias são muito importantes, porque a forma como você trabalha com seus pensamentos para cima, inventivos, criativos, prósperos, pensamentos que te colocam para frente, pensamentos de crenças positivas em quem você é, no seu potencial, sem se comparar a nada, a ninguém, sem se comparar à história dos outros, é a sua história, é o seu caminho, é bem essa energia do rubi aqui, que eu já vou falar para vocês sobre toda essa quantidade de rubi, essa riqueza aqui que vem para vocês, não é, meus queridos? Então, assim, isso muda completamente o cenário das nossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aí, falando, né, sobre esse aspecto, né, da energia mental e como isso pode nos colocar para frente, porque é exatamente isso que vocês estão trabalhando, né? Pensamentos que te colocam lá para cima, inclusive atraindo pessoas muito positivas, né? Exatamente como essa pessoa que vem aqui para você, tá? Existe uma energia de celebração aqui, de festividade, de pessoas queridas. Eu vejo vocês dando, né, muitas risadas, recebendo muitos aplausos, confraternizando com pessoas queridas, todo esse momento aqui de abundância, tá? Vejo vocês compartilhando, como eu disse aqui, favorável até para questões aí, de repente, de um casamento, de uma festa que vocês podem estar fazendo, tá? E aí, para que a gente possa, né, deixar essa energia ainda melhor e ajudar com que vocês possam trabalhar, né, sustentando essa frequência, vou trazer aqui para vocês um mantra de ativação, tá bom, meus queridos? E aí depois eu tiro uma mensagem final com este deck que traz mensagens dos anjos e ancestrais para vocês, tá? E aí, o mantra que eu quero trazer para vocês tem a ver com essa frequência de colheita e serve para qualquer momento em que você estiver aí da sua jornada, né? Tanto no início da fase semente, quanto para vocês que já estão naquele momento da colheita, da celebração, de compartilhar resultados positivos com as outras pessoas que você ama, que você goste, né? Então aqui o mantra que vem para passar para vocês é bem simples, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar bastante você nesse momento. O mantra é o seguinte: a minha colheita é farta. A minha colheita é farta. E assim é. Tá bom, meus queridos? A minha colheita é farta, no sentido da minha colheita ser abundante, da minha colheita ser rica, da minha colheita ser próspera, da minha colheita ser assim, repleta de rubis, repleta de riqueza, repleta de ouro, porque essa é a energia da vossa leitura, uma energia de soberania, de riqueza, de resultados positivos, de entrada de dinheiro aqui para vocês, tá bom, meus queridos? De poder de compra, mobilidade financeira aqui, tá bom? Então a ideia é que você possa trabalhar, Áries, com a energia deste mantra, tá? Leva ele para o seu dia a dia, pratique principalmente quando às vezes vier aquele pensamento antagônico, aquele pensamento que te desconecta das sincronicidades.
sabe? Aquele pensamento que te faz desacreditar do seu potencial, aquele pensamento que às vezes vem, que a gente duvida da nossa, né, da nossa inventividade, ou que a gente duvida até daqueles pensamentos inventivos que vêm como uma grande eureka, né, que vem como uma grande ideia positiva, inventiva e próspera, tá bom? Trabalhem com a energia deste mantra e uma excelente forma de você fazer isso é escrevendo aqui abaixo nos comentários, tá? Dessa forma você faz o quê? Você solidifica, você cristaliza essa energia tão positiva que veio aqui na leitura para vocês, tá bom, meus queridos? E falando agora sobre a energia das cores para vocês, tá? Eu vou trazer aqui a energia em homenagem a estes rubis que vieram aqui. Eu quero colocar então a energia do Muladhara Chakra, chakra raiz, que trabalha dentro da frequência do vermelho. Então, Áries, no período de uma semana, até eu lançar a vossa próxima leitura, que será na próxima terça-feira, por isso fiquem sempre ligadinhos aqui, acompanhando os próximos lançamentos, tá bom, meus queridos? Vá trabalhando com a energia deste vermelho, como roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que vão ficar mais pertinho de você. Pode trabalhar com as flores, pode trabalhar com cristais, tá? Aqui vem para vocês, né, a questão de 2 cristais, eu já vou passar para vocês, e alimentos vibracionais que vocês podem estar trabalhando, tá? Igualmente. Então aqui você pode utilizar maçã, tomate, morango, melancia, todos os alimentos que tiverem, né, o tom do vermelho, que sejam pertencentes à nossa Mãe Terra, pode estar utilizando no seu dia a dia. E é legal que você pode fazer aí uma variedade, né, um composê de energias para estar ativando essa frequência tão positiva de colheita próspera, colheita abundante nas vossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aí, eu estou aqui com este cristal, que é a ágata de fogo, que é um cristal super fácil, tá, de ser encontrado, e ele super trabalha de modo muito positivo com a energia do Muladhara Chakra. Vou deixar aqui para vocês para energizar a vossa leitura, tá? E é uma opção caso você não tenha o rubi. Se você tem um rubi, trabalhe com a energia do rubi. Ele é sensacional e é uma pedra que trabalha muito, né, dentro dessa energia de nobreza, dentro dessa frequência de assim como os reis, né, os antigos reis usavam os rubis adornando as suas coroas, as suas espadas. Então é o cabo das espadas, né, a própria cor do rubi nos seus trajes, nas túnicas, tá bom, meus queridos? Remetendo ao fator do poder, da riqueza, da sabedoria também, tá? Então, assim, tem uma frequência muito positiva, além de fazer a conexão também com o elemento regente do vosso signo, o elemento fogo, tá? Então, aqui são opções que vocês podem estar utilizando e, além disso, a energia da sálvia, tá? Que você pode estar utilizando ela sob a forma de temperos, tá? Ou pode estar fazendo também sobre a forma de incensos para defumar, para purificar os seus espaços, tá? É só você deixar ela secar, né? Você deixa ela secar, tem que secar bem, e aí depois, de modo seguro, você faz a defumação ali do seu ambiente, tá? E existe a sálvia branca também, que é muito utilizada, né, para a defumação, né, dos ambientes, dos espaços, mas também é possível fazer com a sálvia verde, né, tradicional. Tá bom, meus queridos? São opções para vocês estarem trabalhando de diversas formas, né, e potencializando principalmente essas energias tão positivas dessa leitura, falando sobre riqueza, falando sobre resultados, falando sobre a entrada de dinheiro, oportunidades aqui para vocês, bastante celebração aqui, tem pessoas muito positivas, né, do seu lado nesse momento, emanando energias positivas, né, torcendo por você, tá? Até aquilo que eu falei, né, sobre o casamento perfeito das forças. Então, assim, tem uma dessas pessoas, né, realmente muito especial, tá, juntinho de você. Então, é um momento realmente muito especial, tá? E principalmente de aterrar toda essa energia. E aí fica confirmado para mim o código de ativação, né, que eu trouxe para vocês, o 888, e a energia do Muladhara Chakra. Então, é uma frequência de sustentação no nosso planeta Terra. Tá? Uma base muito bem consolidada, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem final aqui dos anjos e ancestrais.
Para os queridos regidos sob o signo de Áries, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Áries. E Áries, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô, quer conhecer o meu trabalho e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nesta leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo agora, no rodapé deste vídeo para você. Também se encontra aqui na descrição do vídeo e fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Uma energia linda na vossa mesa. Uma mensagem final dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Áries. Ela, a loba, solte o selvagem, né, que habita dentro de você. Aqui vem muito sobre o aspecto da coragem, né? Então libere aquela voz às vezes que está retida, libere a vontade de fazer, né? E isso tem uma conexão muito profunda com o aspecto aqui, né, do ímpeto de realizar, do ímpeto de fazer. E é justamente aquele ponto em que a gente, aqui é a energia da cabeça, né? Então, vem muito sobre aquele aspecto em que nós temos a ideia e aí nós temos duas opções, ou a gente não faz nada ou a gente tem esse ímpeto, né? A gente tem essa força de ir lá e fazer e acontecer, tá? Aqui, o guardião da magia, olha que lindo, né? Libere a magia interior, olha que lindo, né? Perfeito para vocês, liberando, e a energia do sol, perfeito. Então, assim, liberando as forças que existem dentro de você, liberando a magia. Que magia é essa, né? A força do divino que habita dentro de cada um de nós. E aqui com a frequência do sol, realmente fica confirmado, né? Porque todas essas forças se encontram aqui dentro dessa energia. A luz do divino que alimenta a cada um de nós, né? A luz do sol que pulsa viva, né? Desde o nosso divino sol central e a luz de Deus que habita dentro de cada um dos nossos corações, né? Então, é sobre isso. Nós temos às vezes ideias, pensamentos que realmente levam as nossas vidas para um outro nível, um nível dourado, né? Um nível próspero, um nível de resultados muito positivos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, né? São vocês seguindo na direção do brilho, né? Da vossa luz interior. E estão brilhando cada vez mais, porque a leitura, como eu disse, leva ao longe, né? E falando, né, sobre todo esse aspecto da semeadura e tudo aquilo que eu falei sobre a questão da qualidade do ar, da qualidade da água, né, para que uma semente possa prosperar, o sol também, que é fundamental, é imprescindível, né, para que toda uma natureza possa ter vida. A luz do sol, nós, né, o nosso traje terráqueo espacial, então assim, o sol é de muita, né, de total importância, tá? E aqui também trazendo esse aspecto da segurança e da alegria para vocês nesse momento. A energia do sol que faz uma conexão incrível com o nosso ano de 2026, que é um ano que faz essa, tanto na soma quanto na redução, né, dessa energia do 1, o arcano maior do sol, que também faz essa mesma conexão. Número 19, soma 10, redução energia do 1. Então, perfeito para vocês, né? E essa carta para a gente fechar com chave de ouro. Aproveite, desfrute do sucesso e da felicidade. E falei que era um momento realmente de muita alegria, de muita felicidade, de muita celebração para vocês. Que momento lindo, que momento dourado, iluminado, Áries. Estou muito feliz de poder trazer essa mensagem para vocês, meus queridos, e eu espero do fundo do meu coração, Áries, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração exatamente assim, né? Como este grande sol iluminando você, abençoando você e te trazendo, né, todo esse quentinho no seu coração,
tá bom? Que possa te inspirar, que possa super contribuir positivamente para a sua vida. Áries, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Áries, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, convido você a ser membro Equinócio Plus, o link está aqui abaixo na descrição deste vídeo, também fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo! Vamos juntos então fazer o fechamento desta leitura, meus queridos, em homenagem a este lindo momento, né, de não é abre alas aqui para vocês, é abre asas que eu quero voar, né? Então aqui, esse lindo momento solar, iluminado, dourado, também falando sobre riquezas, né? Poder de compra, como eu disse aqui, entradas, ganhos, estabilidade financeira, estabilidade na vida material. Vamos colocar aqui abaixo, por gentileza, meus queridos, coloca aqui abaixo um emoji de um sol. Eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua energia linda aqui juntinho de mim durante todo o momento dessa leitura. E desde já, Áries, toda a minha gratidão por ter você aqui sempre comigo, tá bom? Sempre acompanhando o meu trabalho, sempre valorizando o meu trabalho. É muito gratificante ter sempre a sua companhia aqui, toda a minha gratidão por você estar sempre aqui juntinho de mim. Tá bom, meus queridos? Conto com você. Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Áries, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, iluminando você, aqui, agora e por todo o sempre. E assim